Fala pessoal, esse é o primeiro episódio do Pod Perfeito. E tem esse nome não porque a gente é perfeito, mas porque o nosso sobrenome é Perfeito. Então, Thiago Perfeito e Aline Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre autismo. Yep. E aí, o que você tem pra falar sobre autismo? Muita coisa. Conte-me o que você tem pra falar sobre autismo. Vamos nos apresentar primeiro, né? Olá, doutor Thiago. Quem é você? O que você faz? De onde Não, você você. veio? Esse podcast é meu. Brincadeira. Vai, de onde você... Se apresente para o seu público. Então, é difícil falar esse negócio de quem é você, né? Meu nome é Thiago, eu sou médico, dermatologista, mas meu interesse pelo autismo começou muito quando Davi, nosso filho, que hoje tem 4, vai fazer 5 anos esse ano. Tá quase 5 anos, né? Uhum. A gente descobriu mais ou menos por volta dos 2 anos de idade que ele tinha autismo. A gente vai entrar um pouco mais nessa história. Então, quem tem interesse no tópico autismo vai gostar bastante, até porque essa fase de diagnóstico é muito difícil, é muito dolorida e tem muitos sinais diferentes. Então, hoje em dia, muitas pessoas, amigos, família, chegam para mim e para a Aline para perguntar como que foi o processo diagnóstico, como que funciona, o que a gente notou de diferente, quais são as expectativas para o futuro. Então, fiquem ligados que a gente vai dar várias dicas e insights sobre essa parte de diagnóstico que funciona no nosso caso. Não necessariamente vai funcionar para todos os casos. A gente não se posiciona como expert em autismo de todos que existem, até porque a gente não estuda isso o tempo inteiro, mas a gente é expert no nosso filho. Então, quem mais conhece o Davi, quem mais conhece os sintomas dele, somos nós, principalmente a Aline. Então, quem é a Aline? Quem é a Aline? A pergunta de $1 milhão. A pergunta que a minha psicóloga faz há 3 anos. Quem é a Aline? Brincadeira. Eu sou arquiteta, formada pela Universidade de Brasília. Nascida e criada nesta cidade que eu amo. Conheço o Thiago desde a 6ª série. Tudo bom? Quantos anos tem isso? Muitos. Não vamos falar. Casamos em 2015. Então, já temos uma vida toda juntos. A gravidez do Davi não foi uma gravidez necessariamente planejada, apesar de não ter sido nenhuma surpresa, não é mesmo? Porque já estávamos casados, já nos conhecíamos há 25 milhões de anos e eventualmente seria acontecer. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Porque o Thiago, ele sempre gosta de falar que eu gosto de falar a história da minha vida antes de chegar no assunto. É quase uma... Então senta que lá vem história. Como é que é o nome daquele... Era uma Do vez... filme? Não, pera. Coloca o take do filme Contador de Histórias. Once Com Tom Upon a Time. Hanks. Não, com Tom Hanks. É o Esqueci o Contador nome. de Histórias, né? Não. É Forrest Gump. Forrest Não. Gump, obrigado. Um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu sou péssima pra falar de filme. Então, e aí, a gravidez do Davi não foi necessariamente Que pausa. planejada. Pois não. Como é o nome do camarão? Bubble Gump. Bubba Gump, obrigado. Então, quem for lá na Disney, Não é na Disney. em Orlando, Lógico que não. Não, sim. sim, você encontra o Bubba Gump, que é... Não, mas o filme foi gravado na Califórnia. não sei onde ele foi É gravado. no Pier de Santa Mônica, que tem aquele o banco. Sim, coloca o icônico. take aí que vai ficar legal. Coloca o take Então, aí. pronto. Tá, enfim. Você perdeu, eu perdi minha linha de raciocínio. Tá, o Davi. Quando eu engravidei dele, eu não estava esperando ser mãe naquele momento, porque eu estava um pouco desiludida na vida de arquiteta, sem saber muito bem o que eu queria fazer, me formei. E aí, agora? Vou trabalhar? Não vou? Vou começar a trabalhar por conta própria? Vou tentar entrar no escritório? Nenhum dos meus planos deu certo, então eu tava assim, quer saber? Eu vou assistir Netflix o dia inteiro. Ele que lute, ele que traga o sustento para o lar. Então, assim, não foi um momento mais indicado para ter um neném, mas mesmo assim eu fiquei grávida. E aí, beleza. O Davi é o primeiro filho dos dois lados. O primeiro dos dois lados? Não ficou bom isso. O primeiro neto dos dois lados. Sim, o primeiro filho aí. Dos dois lados da família, né? O primeiro neto dos dois lados da família. Eu sou a irmã mais nova, o Thiago é o irmão mais novo, mas a gente foi um pouco precoce, a gente teve filho antes dos irmãos. E, assim, aí ficamos grávidos, meio que de supetão. Você tava na FAB, no primeiro ano da FAB. Você só ficou um ano, mas tudo bem. Sim, eu tenho fotos, né, desse momento que você fala que parecia que eu tinha quase pouquinho morrido. doente. Parecia que ele tinha algum probleminha ali. Perdi, 8 quilos em 2 meses. Sim. A Tenente M, que era assim, né, maravilhosa, ela decidiu dar o nosso treinamento. Uhum. E quis transformar todo mundo militar em 2 meses, então foi top. Comeu o pão que a Tenente M amassou, né, meu Sim, bem? exatamente.
Era meio desesperador quando você chegava em casa com aquela bolsa preta embaixo do olho, parecendo um esqueletinho. Enfim, fiquei grávida, o Thiago tava na FAB e eu tava em casa sem fazer nada, basicamente. Foi um momento meio difícil de aceitar, que eu não tava com a cabeça preparada e eu tenho muito essa peculiaridade de ter tudo planejado na life. Então, como o Davi não tava nos meus planos para aquele momento, eu fiquei muito desnorteada, sem muito saber o que fazer, né? Mas foi indo. Eu não fui aquela gestante que, ai, gente, olha minha barriga, ai, tô muito feliz, olha meu neném. Não, sou eu. Eu sou muito prática e as pessoas ficavam, a minha mãe, a minha sogra ficava, meu filho, conversando com a minha barriga e eu falava, sim, tem um bebê aqui dentro, né? Let's move on. Mas eventualmente eu comecei a aceitar melhor a ideia. Fiquei muito feliz. Eu não tive... Vai ter um porquê de eu estar falando tudo isso, mas eu não tive aquela conexão imediata com a gestação. E foi uma gestação tranquila, não teve intercorrência, não precisei usar antibiótico, não que eu me lembre. Acho que não. Foi muito, muito tranquilo, fiquei muito ativa, andava pra cima e pra baixo. Um dia antes do parto a gente estava assistindo filme no Parque Shopping, andando quilômetros. Comecei a ter contração na noite desse dia. Então, enjoei muito pouco, enjoei no primeiro trimestre, padrão de gravidez padrão. Não tenho nada a reclamar, não tive que ficar internada por excesso de náusea, nem nada. Aí o Davi nasceu, parto cesárea, entrei em trabalho de parto, mas não dilatei. Eu já planejava a cesárea, não foi aquela mãe que queria, porque queria o parto normal. Também já veio direto pro meu peito, teve a Golden Hour, mamou. Amamentei o Davi, não foi amamentação exclusiva, porque aos 18 anos eu fiz uma redução de seios. Então eu tive leite, mas eu não tive leite suficiente pra ser só o peito. Então já de cara a gente colocou a fórmula. Corta para o primeiro ano do Davi, desenvolvimento dentro do padrão, dentro do esperado, sentou com 6 meses, engatinhou com 7, 8 meses, balbuciou, sorria, sorriso social com 2, 3 meses, tudo dentro da cartilha, tudo dentro do esperado. Pra gente não tinha nada que chamasse atenção para um desenvolvimento atrasado ou coisa do tipo. Coordenação motora da Davi também sempre foi muito boa. Só teve uma alimentar. cena que eu lembro que aconteceu. Óbvio que quando a gente olha pra trás é muito mais fácil. Sim. Mas você vai lembrar dessa história de quando o Davi tava engatinhando ainda. A gente morava num apartamento e tinha um forno elétrico, não era? Era. Que ele tinha um botão, aquele knob, né, de plástico, que quando ele conseguiu tirar o botão e machucar o dedinho. E quando eu fui ver, ele tava engatinhando pela casa só as marquinhas de sangue, assim, as patinhas de sangue. E ele não chorou. Normalmente, quando criança quando criança machuca, Sim. ela chora muito mais fácil, né? A gente até viu muito essa diferença com o Gabriel, que foi nosso segundo filho. E o Davi teve uma fase oral que é normal pra faixa de idade no primeiro ano, mas que hoje, voltando atrás, eu vejo que foi além do que seria considerado só a fase oral. Então ele botava muito as coisas na boca, ele botava pezinho na boca, mãozinha na boca, tudo que ele pegava ele botava na boca, até que a introdução alimentar do Davi foi muito boa. E eu tava esperando, assim, a coisa mais difícil do planeta, um bicho de 7 cabeças. A primeira banana que eu entreguei pra ele, a primeira coisa que eu dei pra ele comeu como se não houvesse amanhã. E acontece com algumas crianças? Acontece, mas o padrão é a criança rejeitar, ela tá ali tentando entender o que é aquilo, ela tá saindo do leite pro alimento, então não é o normal, né? Essa aceitação já de cara. E hoje eu entendo que isso já era essa questão do sensorial, assim, de sentir a boquinha mesmo, assim. Então ele precisava encher a boquinha pra sentir ela. Isso depois, com o tempo, a gente foi entendendo. Mas até então, pra gente, tava tudo dentro do esperado.
Quando foi 1 ano e 1 mês, o Davi começou a andar de fato. Com 11 meses ele começou a dar os primeiros passinhos com aqueles andadorzinhos, assim, ele tinha até uma zebrinha da Fisher-Price. E ele andava, não sei se você lembra. Assim, Ele não aprendeu a andar, ele aprendeu a correr. Andar, ele foi andar depois. Na verdade, ele saiu de engatear para correr. do primeiro momento que ele se botou em pé, segurando, ele parecia que estava na competição da life, né, da vida, assim, precisava chegar em primeiro lugar, em qualquer lugar que ele fosse. Hoje eu entendo que aquilo ali não era um comportamento padrão. Que a criança, quando ela começa a andar, ela tem medo. O Gabriel, nosso mais novo, se a gente colocasse ele na zebrinha, ele travava, assim, começava a chorar, ficava desesperado, ele não queria aquilo. E o Davi não teve essa noção, essa percepção do perigo, de se eu cair eu vou machucar. Não, ele foi andando e ele caía, era certeza que ele ia chorar, ele levantava, como quem diz, sacode a poeira e continua. Isso sempre chamou a atenção, mas para nossa mentalidade era assim, nossa, o Davi é forte, né? Nossa, ele é resistente à dor. Nunca tinha acendido a luzinha de que, talvez esse não seja o padrão. E aí, com 1 ano e 4, o Davi já andava bastante, sempre muito agitado. Isso é uma característica que o Davi traz até hoje, dessa agitação motora, dele precisar se movimentar. Ele começou a apresentar alguns comportamentos repetitivos, né? Então, por exemplo, eu levava ele na casa da minha mãe, ele ficava rodando ao redor da mesa de jantar dela. A gente dava os brinquedinhos, ele não brincava de forma funcional. Ele olhava o brinquedo, jogava, às vezes ele queria só ver o barulho do brinquedo caindo no chão. Às vezes ele só empilhava, assim, colocava um do lado do outro. E isso foi acendendo alguns alertas, assim. A minha mãe foi, inclusive, a primeira pessoa... Minha mãe é formada em psicologia, mas ela não atua na área de autismo e não é... A prática dela é para psicanálise. E ela, Aline, olha, tem muito tempo que eu estudei isso na faculdade, mas acho que vale a pena você levar o Davi para uma avaliação com, não sei se ela falou neuro ou com psicólogo. Eu acho que ele tá com uns comportamentos, assim, repetitivos, ele não olha quando a gente chama, não sei o quê. Eu não sei porque na descrição que ela foi falando, a palavra autismo veio na minha cabeça com tanta força, e eu nem sabia, nem conhecia muito sobre autismo, que na hora eu virei e falei assim, uai, mas você tá falando que meu filho é autista? O que você quer dizer com isso? E tipo, foi o primeiro momento em que veio essa noção mesmo. Aí, fiquei indignadíssima, conversei com o Thiago não via também, assim, sinais claros, mas também a gente não entendia o autismo, né? Vale ressaltar isso. Hoje, com a nossa percepção, com tudo que a gente conhece do autismo, o Davi sim demonstrava características muito comuns dentro do espectro. E aí o Thiago, mas o Thiago sempre teve essa como eu falo? Habilidade, característica de ser mais frio, mais racional nas decisões. Ele falou assim, pelo sim, pelo não, vale a pena investigar. E eu era, não vou levar, não sei o que lá, não, meu filho é perfeito, lá. Ele continua perfeito, tá? Vale ressaltar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Não quis aceitar já de cara assim, não. Fiquei remoendo isso. Aí, com 1 ano e 6 meses, eu comecei a perceber que o Davi tava olhando cada vez menos e balbuciando menos. E com 1 ano e 6 meses já era pra ele estar falando pelo menos 2, 3 palavras. E ele não falava nenhuma palavra. Durante o primeiro ano, o Davi balbuciava muito e falava mamamã, dadadá, papapá. E era muito bonitinho, porque a gente achava a coisa mais linda do mundo. E de 1 ano para 1 ano e 6 foi diminuindo, foi cada vez menos frequente essa tentativa dele de se comunicar. Então, quando ele queria, por exemplo, água, ele me pegava pela mãozinha assim, pelo dedinho, e me levava até o lugar. Ele não apontava, né? Não apontava. Então vai anotando aí os sinais, ele não apontava. Ele não apontava. Ele, com 1 ano, ele adorava a música da galinha pintadinha, não, do pintinho amarelinho. E ele fazia assim, pra apontar. E ele parou de fazer. Perto do aniversário de 1 ano, a gente falava, Davi, quantos aninhos você vai fazer? Ele botava o dedinho assim pra cima. Também parou de fazer.
O parabéns, ele às vezes fazia assim com a mãozinha, parou também. Então a gente foi vendo ele perdendo habilidades e isso me dava uma ansiedade, assim, de não saber o porquê que isso estava acontecendo. Até um dia que foi bem característico. O Thiago lembra bem do dia que ele estava engatinhando e machucou a mão, mas eu lembro bem do dia que eu quis testar a audição do Davi. Porque eu chamei ele, e eu lembro de ter contado, 19 vezes. Aquela pessoa que conta. Davi, 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 olha pra mamãe. Davi, Davi, 19 vezes. Ele olhou na 19ª. E aí cara, tem alguma coisa errada. Será que ele não escuta? Será que... Porque eu não tinha levado ele pra fazer, ele só fez o exame de audição no nascimento, no hospital, aquele padrão que eles fazem. Mas não investiguei depois disso. Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, será que ele tem problema de audição? O Davi tinha uma audição excelente quando ele queria. Às vezes a gente colocava a TV bem baixinho e ele tava ali, ó, prestando atenção. Então não me parecia ser um problema auditivo. Aí eu peguei uma lata de biscoito, aquelas latas de biscoito da Copenhague, vazia. E ele tava sentadinho no chão, no mundinho dele, distraído. E eu falei, quer saber, eu vou testar agora. Se ele levar um susto, ele ouviu. Excelente, mãe. Peguei a lata e joguei com toda a força no chão do lado dele. Aí ele fez assim. Então, nessa hora, eu percebi, não, ele escuta. Se ele não escutasse, ou então se ele escutasse mais baixinho, ele não iria assustar tanto. Aí, o Thiago, depois disso, O Thiago começou a estudar muito sobre autismo, leu vários artigos, né? Livro também sobre autismo, quis entender um pouco mais. Que o funcionamento do Thiago é mais esse, tipo assim, tá, deixa eu investigar, deixa eu pensar o que tá acontecendo. E aí, quando ele tava vendo um filme, né? Um filme que ele adorava muito, o Pets. Não é? Quando você viu ele fazendo Body Rock. Talvez tenha sido no Pets. E aí ele apresentou um sinal. Na verdade, a gente estava juntando vários sinais e vários sintomas ali, né? Que eu estava estudando e aprendendo sobre, porque na verdade na faculdade de medicina a gente praticamente aprende muito pouco, pelo menos na minha, sobre autismo. A gente pincela muito por alto, ouve falar. E aí eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a ver vários sintomas. E muito dessa parte sensorial do Davi, de tentar sentir o corpo, de às vezes morder a camisa ou morder um pedacinho assim da mão, mas sem machucar. Um dos sinais que eu tinha visto que ele poderia apresentar sinal de autismo se chamava body rocking, que é de ficar balançando o corpo, principalmente quando está empolgado. Tem vários outros que a gente vai citar, como por exemplo, andar na ponta do pé, fazer o flapping, que é fazer assim com a mãozinha. Mas esse ele apresentou muito claro, a gente ainda estava muito na dúvida, mas ele estava vendo algum filme que ele gostava muito e ele começou a fazer assim, ó, na cadeira. O que é normal, só que quando você junta isso com várias outras coisas, aí nesse dia eu falei, Aline, eu acho que o Davi tem autismo. Né? Me conta como é que foi a sua reação. Foi difícil, porque o Gabriel, meu mais novo, eu engravidei dele, o Davi tinha 4 meses. Oi, tudo bom? Não tinha TV em casa. Brincadeira. Então, quando o Davi começou a apresentar o body rock e andar na ponta do pé, e quando a gente começou a juntar as pecinhas para realmente desconfiar do diagnóstico, o Gabriel estava aí com seus 6 meses. Ele era muito novinho. E nesse dia eu já tinha ajuda em casa, eu tinha uma babá. No dia que o Thiago falou isso, a gente sabe, né, quando tem alguma coisa errada. Eu fiquei por muito tempo com isso na minha cabeça, nessa dualidade. Eu acho que tem. Tinha hora que eu falava assim, não, eu acho que tem. Porque eu comecei a ler sobre autismo também. O Thiago começou a me falar algumas características. Aí eu virou tipo o meu hiperfoco. Eu só lia sobre isso, eu só via Instagram sobre isso, procurei vários vídeos no YouTube sobre autismo, então tinha horas que eu falava, não, eu acho que o Davi tem, porque via algumas características. Aí, ao mesmo tempo, eu via o Davi fazendo alguma outra coisa que falava, não, ó, tá vendo? Não, é só um atraso mesmo de fala. Ou então é só, sei lá, alguma coisa. E aí, o Thiago sempre foi meu norte, porque o Thiago nunca foi muito emocional, assim, de falar alguma coisa sem pensar.
Então, quando ele me falou, sabe quando desce assim um negócio, não sei explicar. Eu falei assim pra minha babá, falei assim, ó, desce com os meninos, eu preciso ficar sozinha. Ela desceu com os dois, com o Davi e com o Gabriel. E o Davi, gente, o Davi andava, ele corria na quadra que a gente morava, ele não parava. E ela com o canguru, com o Gabriel, correndo atrás do Davi lá embaixo. Mas eu precisava daquele momento. Fui pro banheiro, fui tomar um banho. Porque na minha vida inteira, toda vez que acontecia alguma tragédia ou que eu ficava muito triste, eu nunca me permitia demonstrar ou chorar na frente de ninguém, porque eu sempre fui forte, né? Guerreira. Não recomendo. E aí eu fui pro chuveiro e comecei a chorar. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas, não no chuveiro, tá? Mas assim, nesse processo de chorar e ficar revoltada. Mano, eu xingava tudo e qualquer coisa que passava na minha frente. E xingava Deus, e xingava não sei o quê, e me culpava, e não sei o que lá. E às vezes eu culpava o Thiago e não tinha nada a ver. Enfim, botei toda a minha frustração pra fora. Aí depois de 2 horas eu sentei já sem energia nenhuma, respirei e falei assim, tá bom, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque eu sou muito prática, então não adiantava pra mim ficar nessa de... Lógico, o luto tem que ser vivido, assim, eu chamo de luto porque quando você tem um filho, você tem planos, você cria uma expectativa de como vai ser o desenvolvimento dele, como vai ser a vida dele, os amiguinhos, se ele vai namorar, se ele vai casar, se ele vai ter filho. Sim, e ainda mais uma pessoa que é ansiosa como eu já planejei os próximos 50 anos do Davi. E aí quando você vê um diagnóstico desse, que principalmente quando você não conhece, aquele mundo perfeito que você criou desmorona. Então você vive esse processo de perda mesmo, de tipo assim... E aí me bateu um desespero, porque eu não sabia o quão dependente o Davi seria de mim. Eu tenho alguns problemas de saúde, na época eu estava passando ainda por uma recuperação de um diagnóstico de doença autoimune, então eu já com a mente ansiosa pensando, cara, e se eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do Davi? Quem vai ajudar ele? Como é que vai ser a vida dele? Será que vai ser uma vida feliz? Será que ele vai ter uma vida triste? Será que ele vai ser bem entendido, bem compreendido? Então, foi desesperador mesmo. Ao mesmo tempo, eu sabia que não adiantava ficar batendo, martelando nessa tecla. Eu tinha que fazer o que desse pro Davi ter a melhor vida possível dentro das capacidades dele. E aí, eu falei, tá, Thiago, e agora? O que a gente tem que fazer? Aí, o Thiago já tinha visto alguns textos, assim, sobre tratamento do autismo, é bastante comportamental, é bastante terapia ocupacional, fono, terapia comportamental, ABA, Denver, Inspirados, você tem um monte de como falam? Técnica? Referências, né? Referências. Linhas de tratamento comportamentais. E aí eu comecei a ler, a ver, entender, por exemplo, comecei a ver muito vídeo do Instituto Farol, também fiz um curso de formação parental do Instituto Farol, que era online. Fui para o Rio de Janeiro fazer um curso de assistente terapêutico em ABA, com uma BCBA que veio dos Estados Unidos. Então, foi 2 finais de semana o curso. Eu aprendi muito sobre ABA, entendi todo o processo, a teoria mesmo, né? Como você avalia. Era um curso voltado para os profissionais da área de saúde, mas também para os pais. E aí eu fui. Enfim, aí fui pro Rio de Janeiro, fiz o curso de assistente terapêutica e voltei e comecei a ir atrás, a estimular o Davi com algumas atividades. Porque no primeiro momento eu sabia que fazer o tratamento considerado ouro era muito, muito oneroso e aí talvez a gente não tivesse condições. Então, e também eu não queria que o tratamento dele dependesse só de terceirizados, assim. Afinal de contas, a maior parte do tempo o Davi tá com a gente. Então eu precisava saber o básico para eu poder estimular o Davi. Então, nisso a gente entendeu o que vem antes da fala, o olhar, né, sustentar o olhar, apontar o dedinho, tudo isso é pré-requisito da fala. Então o Davi não ia começar a falar enquanto ele não desenvolvesse essas habilidades. E aí a gente começou a desenvolver essas habilidades. Do Davi me pegava pela mãozinha e levava para onde ele queria, aí eu ficava, não, Davi, aponta para a mamãe. Aí eu dava o suporte total, né? Que quando você entra nessa questão da análise de comportamento, você divide o suporte, até o Denver e o ABA, uma das grandes diferenças é essa.
Você começa do suporte total, vai para parcial, vai para indicação, aí depois vai só com a pista do olhar, aí depois você não fala nada, aí ou fala, ou o contrário, ou você começa do menos suporte para o maior, ou do maior suporte para o menor. No Davi, eu sempre precisei começar do maior suporte para o menor. Aí eu pegava a mãozinha dele, eu mesma dobrava a mão assim e segurava o dedinho e falava assim, você quer água? Aí eu apontava, água, aponta pra mamãe. Então a gente foi trabalhando isso aos poucos com ele. O Davi também, eu vou listar as principais características aqui, porque como a gente falou bastante coisa, fica muita coisa e vai e volta, coisa de quando ele era neném, de quando ele já era um pouquinho maior, mas assim, as principais características de autismo que ele apresentava antes do primeiro ano. Ele vivia com a mãozinha fechada, era muito difícil ver o Davi com a mãozinha aberta. Então, direto eu ficava assim, porque me dava agonia dele ficar com a mãozinha sempre fechada e eu ia abrindo a mãozinha dele. Só depois eu fui saber que isso era uma das características também. Ele olhava pra gente, mas ele não sustentava o olhar por muito tempo, então assim, eu brincava com ele, fazia festa com ele, ele olhava, ele ria, mas logo ele já estava interessado em outra coisa, logo ele já estava desviando o olhar. Ele botava muita coisa na boca, né, por essa questão sensorial dele. E ele era muito agitado. Tinha também muito distúrbio de sono. O Davi dormia muito mal mesmo, fora do padrão considerado normal para a idade, né? Então, assim, ele acordava 3, 4, 5, 6 vezes à noite, tinha dificuldade para dormir, dormia muito tarde, acordava muito cedo. Então, parecia que ele não dormia o suficiente, né? Quando você tem um recém-nascido, ele dorme aí suas 14, 16 horas, depois vai diminuindo. E o Davi, quando ele dormia 8 horas, era muito, assim, 8 horas juntando todas as horas que ele dormia. Era tanto que teve uma época que, quando ele foi pra caminha no chão, o Davi pulou o berço com 1 ano e 5 meses, pra vocês terem noção do tanto que ele era agitado. Quando a gente colocou ele na caminha montessoriana, eu acordava, assim, sempre, durante meses, 1h30 da manhã, que era o horário que ele acordava, e ficava rodando no quarto, e voltava a dormir umas 5, 6 horas da manhã. Cara, isso pra um neném de 1 ano e meio é muito tempo. Aí depois de 1 ano, né, que a gente viu ele perdendo a habilidade, aí você começa a ver, a criança não aponta, não olha quando é chamado, anda na ponta do pé. Quando tá muito animado, o Davi não necessariamente fazia o flap perfeito, ele às vezes só fazia assim, então, mas já era um flap. Ele também fazia o body rock. Isso tudo já são características que te levam para a hipótese diagnóstica do autismo. E o que mais? Que a gente pensou que seria autismo? Não, das características que o Davi trouxe. Acho que foram todas. Mas já acho que a principal que chamou mais atenção, nossa, pelo menos minha, foi o fato de ele não escutar o nome dele. Não é que ele não escutava, né? Ele ignorava o nome dele. Então a gente chamava Davi, 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 Davi. Então, assim, o esperado, mesmo que a gente não tivesse tanto contato com criança, isso era uma coisa mais básica. Depois, quando a gente teve o Gabriel, teve sobrinhos também, que todos vieram depois do Davi, a gente viu muito mais fácil as diferenças. Porém, como o Davi foi o primeiro, teve vários sinais que a gente não notou. Porém, esse de chamar e não olhar foi uma coisa que chamou muito marcante, que chamou muito minha atenção e a atenção da Aline também. O Davi não olhava quando a gente chamava. Era a cada 10 vezes que a gente chamava, ele olhava no máximo uma vez. Outra coisa que agora o Thiago falou, eu lembrei, o Davi tinha pouquíssimo interesse na gente. E quando o Gabriel veio, quando ele começou, né, a engatinhar, andar, lá, o interesse do Gabriel era muito na gente. Ele ignorava a TV, que era o contrário do Davi. O Davi sempre gostou muito de vídeo, de música, de desenho. Por mais que a gente tentasse limitar o tempo de tela dele, ele gostava e ficava muito focado. Já o Gabriel, às vezes, assim, no cansaço, na correria do dia a dia, eu colocava o Gabriel e o Davi pra assistir um pouquinho, pra eu lavar uma louça, tomar um banho, fazer alguma coisa.
O Gabriel perdeu o interesse rapidinho. Ele queria ficar perto de mim, ele queria ficar perto do Thiago. E o Gabriel sempre olhou demais. Por quê? A criança aprende pelo modelo. Primeiro método de aprendizado da criança é esse. Então, se a criança não olha como o pai fala, o que o pai faz, como é que ele pega a água, como ele pede uma água, a criança não aprende a fazer. E o Davi era muito assim, como ele tinha pouquíssimo interesse e não olhava pra gente, ele não foi aprendendo essas situações do dia a dia, né? Já o Gabriel olhava muito, então o Gabriel já muito cedo começou a apontar, começou a falar, já falava. O Gabriel demorou um pouco mais para falar, porque como o irmão não falava nada, ele não tinha esse estímulo em casa. Mas ele falou rápido também. Rápido a ponto de chegar no momento que a gente... Fala que os dois, os dois estavam falando praticamente juntos e pouco tempo depois o Gabriel já estava começando a ensinar o Davi algumas coisas. Então foi muito rápido. Poderia ter sido mais rápido se ele tivesse uma referência do irmão maior falando em casa, isso ele não teve só a gente. Mas ele praticamente virou professor do Davi muito rápido. Exatamente. Então, são várias características, né? Aí, às vezes, eu escuto muito isso. Ah, não, meu filho não apontou. Será que ele é autista? Não, necessariamente. Você tem que ter um conjunto de sintomas que te levam ao diagnóstico. Não é só não apontar um atraso de fala. Muitas vezes é só um atraso de fala, mas muitas vezes não é. Eu lembro também que a pediatra do Davi, eu falava assim, tô preocupada que o Davi ainda não tá falando. Isso com 1 ano e 6, 1 ano e 7. Aí ela ficava, mãezinha, calma, olha lá. Eu chamo, ele me olha. Porque eu trazia todas essas questões para ela. Já era uma senhora, a pediatra dele, então já tinha muita experiência com crianças. E aí eu falava, mas ele não tá falando. Aí ela falava assim, não, mas cada criança tem seu tempo, ele vai falar, calma. Mas se você estiver muito, muito ansiosa, eu te passo o número do neurologista. E, gente, cada criança tem seu tempo, sim, mas existe um padrão, assim, e o padrão não vem à toa. A grande maioria, uma média muito grande das crianças falam de 3 a 4 palavras com 1 ano e 6 meses, seu filho não tá falando nenhuma, mesmo que não seja autismo. Vá atrás, vá numa fono, vá numa pediatra, num neurologista, comece a investigar, porque que seja um atraso de desenvolvimento, ainda é um atraso. Vale a pena você estimular o seu filho, sua criança a se adequar ao tempo certo, porque isso vai gerar, se ele tem esse atraso de fala, isso no futuro vai gerar, de repente, um déficit de atenção, alguma coisa que uma apraxia, ou uma dislexia, ou alguma coisa. Às vezes é um problema físico mesmo, uma língua presa, que cirurgicamente se resolve. Só não fica parado esperando acontecer, sabe? Isso me dá um desespero, assim, porque às vezes eu vejo as pessoas têm tanto medo do diagnóstico, ou tanto preconceito ao redor do espectro, que elas não querem nem ir atrás. Não faça isso, tá? O não você já tem. Na melhor das hipóteses, não foi. Ótimo, excelente, mas pelo menos você foi atrás de ajudar o seu filho, né? Sim, e na verdade a intervenção precoce, ela é boa para qualquer criança. Mesmo para criança neurotípica, se é feita uma intervenção de fono, TO, é o que a gente fala, na pior das hipóteses ele vai desenvolver mais rápido, ou na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, teoricamente, supondo que a pior das hipóteses fosse o diagnóstico, pelo menos você já vai estar tratando. Então, é bom estimular precoce, independente se vai ter a neurodiversidade ou não. Mesmo a criança que não necessitaria daquele estímulo, ela vai se beneficiar. E a criança que necessitaria daquele estímulo ter começado mais cedo vai ter sido muito importante. Então isso é ótimo. O Gabriel mesmo, como a gente já tinha que estimular muito o Davi, ele de tabela entrava na estimulação. Então eu estimulava ele da mesma forma que eu estimulava o Davi. Então os ganhos do Gabriel foram muito rápidos, assim. Hoje você vê, o Gabriel tem 3, vai fazer 4 anos, ele traz conversas com você que você fica assim... Gente, como é possível? Tem que argumentar. Ele argumenta, ele negocia com você, ele faz... Ele é muito esperto. Então, assim, quando você usa a estimulação, a análise de comportamento, na verdade, o ABA não veio por conta do autismo. O ABA já existia como é o nome a perícia americana já usava análise de comportamento para analisar perfil de criminosos nos Estados Unidos. Então, assim, a análise de comportamento ela é uma ciência. E quando aplicada no desenvolvimento infantil, os ganhos são enormes. Então, desconfiou de qualquer coisa. E, mães, agora meu assunto é com vocês. A gente sempre sabe
que tem alguma coisinha. E não é neurose, tá? Vai ter sempre alguém, um familiar seu, um médico, uma pediatra falando que você tá arranjando pelo em ovo. Não escute. Se tem uma vozinha dentro de você falando, olha, precisa investigar isso, precisa saber, vá atrás. Porque a maior especialista do seu filho é você, independente, tá? Você conhece seu filho melhor do que ninguém, melhor do que qualquer médico no mundo. Então, escute o seu sexto sentido. Não falha. É verdade. Intuição fala muito alto nessa hora. É isso. Vamos trazer mais coisas. É muita coisa para falar sobre o Davi. Num primeiro episódio seria impossível falar sobre tudo, mas... Mas acho que é interessante ficar como resumo alguns sinais que é interessante e importante ficar atento em relação ao autismo ou outras neurodiversidades, que vários desses a gente listou aqui, a gente pode fazer um resumo depois no final, mas alguns deles que a gente falou foi a questão do atraso de fala, a questão dele não apontar, a questão dele não manter tanto contato visual, a questão dele não dar tanta atenção para o irmão mais novo, dele dar preferência por objetos e telas ao invés de interação com a gente. O que mais? Ele não tinha interesse nas outras crianças também. O Davi, quando a gente descia com ele para brincar no parquinho e tudo... Ele não queria ficar na rodinha brincando com os outros. Ele tinha aquela parte sensorial de colocar muita comida na boca. Então foram várias coisas. Hoje em dia já tem técnicas para poder diagnosticar o autismo mais cedo. Antigamente demorava-se muito para ter esse diagnóstico. Hoje em dia está mais fácil de diagnosticar mais cedo. O Davi foi até relativamente rápido. Nosso filho foi o quê? Com 2 anos ele já estava praticamente com o diagnóstico fechado. Mas hoje em dia já tem pessoas que têm um olhar um pouco mais afiado, que às vezes antes do primeiro ano, às vezes com 6 meses, já começa a ter vários sinais e já começa a fazer intervenção, às vezes com 6, 8, 10 meses. Óbvio que o diagnóstico muitas vezes só é fechado de fato a partir dos 4 anos de idade, mas isso não impede que seja feito as intervenções, porque, como a gente falou agora há pouco, é muito benéfico fazer as intervenções. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.